jovens, beleza? Todos bem? Espero que sim. Então, hoje o nosso estudo é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon, itens 1 a 7. Mas antes da gente dar início ao estudo, vou fazer a nossa prece para poder levar o pensamento, tá bem? Jesus, amigos espirituais, Luiz Sérgio, nosso patrono, abençoe nosso estudo, abençoe nossos jovens. Temos tanto a aprender, tanto a refletir. E é bom a gente poder contar com o Evangelho, né? Esse livro que traz para nós tantos ensinamentos, para o nosso coração e para a nossa vida. Que assim possa ser, graças a Deus. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Então, o que o título do nosso estudo de hoje quer dizer? O que essa frase quer dizer? Que ninguém pode servir a dois senhores. Jesus vem nos mostrar que nós espíritos, sejamos encarnados ou desencarnados, não podemos viver ao mesmo tempo atraído pelas coisas materiais e comprometidos com a evolução do espírito, né? E por que não é possível nós vivermos ao mesmo tempo essas duas realidades? Porque não tem como conciliar esses dois princípios tão diferentes entre si. E é exatamente essa ideia que Jesus vai nos trazer aqui nesse capítulo, mostrando a impossibilidade de, ao mesmo tempo, a gente servir a dois senhores, que é Deus e a Mamon. E qual seria o sentido da palavra Mamon? O que Jesus quis dizer com isso? Mamon, segundo aqui o Evangelho, é o Deus das riquezas. Mas nós podemos entender também como o império das coisas materiais, né? Dos prazeres desequilibrados. Significa que as coisas materiais acabam me dominando, nos dominando, e que vão apagando aí os bons sentimentos, que são os únicos capazes de nos conduzir à verdadeira felicidade. Então Jesus, quando se refere a Mamon, se refere a tudo que nos prende à matéria e nos impede o avanço espiritual. Mas aí vocês podem pensar, ué, Letícia, a gente vive na matéria. Então, não é porque nós vivemos no mundo material que nós estamos divididos entre Deus e Mamon. Não é isso, né? Viver para Mamon ou servir a Mamon é deixar que as coisas materiais nos dominem e nos prendam à matéria. Se eu estou no mundo material, né? Nós vivemos no mundo material, né? Vivemos aqui porque nós precisamos, porque é importante para a nossa evolução. E mesmo vivendo na matéria, eu estou desenvolvendo o meu lado espiritual, eu estou procurando progredir, né? Então eu não estou preso na matéria. Se eu estou no mundo material e nele eu trabalho o meu lado espiritual, isso não impede o meu avanço e nem o meu progresso. Então, o item 1 simplifica muito bem o que eu falei anteriormente. E diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então agora nós vamos ver sobre a salvação dos ricos. E aqui no Evangelho diz que um jovem se aproximou de Jesus e perguntou: Mestre, o que devo fazer para adquirir a vida eterna? E Jesus deu duas respostas a esse jovem. A primeira foi que ele precisava cumprir os mandamentos. E aí ele foi falando: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dará testemunho falso, honrar teu pai e tua mãe e amar ao próximo como a ti mesmo. Então, primeiro ele precisava cumprir os mandamentos e a partir daí, né, outras atividades, né, outras posturas seriam necessárias para ele alcançar a verdadeira perfeição, a verdadeira evolução espiritual, né? Porque a gente sabe que o caminho é longo, né? Por isso que nós precisamos de várias e várias reencarnações, porque em apenas uma não é possível a gente ter aí todo o conhecimento necessário. Mas aí o jovem disse: mestre, eu faço tudo isso. Ou seja, mostrando ali para Jesus que ele já estava, de uma certa forma, cumprindo os mandamentos, dizendo assim: eu já estou pronto, mestre, eu já estou em condições de adquirir a vida eterna. E aí Jesus fala que ele cumprindo os mandamentos, ele está cumprindo uma parte, mas que ainda há outras coisas que precisam ser feitas, né, para que ele possa ter ali a perfeição, aquela evolução. E aí Jesus deu a segunda resposta ao jovem, que foi que ele se desfizesse dos seus bens materiais, né, doasse aos pobres e o seguisse. Então, nesse momento, o jovem ouviu aquelas palavras e foi embora muito triste, porque ele tinha muitos bens e ele não conseguiu se desfazer deles. E foi quando Jesus disse que é mais fácil que um camelo passe por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, Jesus quis nos mostrar aí que, apesar do jovem estar cumprindo uma parte, né, ele não matava, ele não furtava, ele não dava falso testemunho, mas ele estava preso aos bens materiais. Então Jesus recomendou que ele se desfizesse da sua fortuna,
porque provavelmente aquela fortuna era utilizada apenas em proveito próprio, né? Sem praticar caridade, o que acabava afastando ele do caminho que o levaria ao progresso. Então, aqui no item 3, preservar-se da avareza, mostra a forma errada de utilizar a riqueza. E aí diz assim: então, um homem falou do meio da multidão: Mestre, diz ao meu irmão que divida comigo a herança que nos coube. Mas Jesus lhe disse: ó homem, quem me designou para vos julgar ou para fazer as vossas partilhas? E acrescentou: tende cuidado de vos preservar de toda avareza, porque em qualquer abundância que o homem esteja, sua vida não depende dos bens que ele possua. Então, em seguida, Jesus nos conta a parábola de um homem muito rico, né? Esse homem, ele era tão rico, que ele pensava: meu Deus, onde é que eu vou guardar tanta riqueza? E o que ele pensou em fazer, né, com essa riqueza? Ele pensou em demolir ali os celeiros que ele tinha e construir celeiros maiores para continuar guardando para ele os bens, as colheitas, nada de dividir com o outro. E aí ele continuou, né, com esse pensamento, né? Minha alma tem bastante bens de reserva para muitos anos. Isso ele pensando. Descansa, come, bebe, ostenta. Ou seja, ele estava sendo egoísta, pensando apenas nele. E aí vem Deus falando que ele era insensato, né? Que a alma dele estaria naquela noite retornando ao plano espiritual, né? Ele iria desencarnar naquela noite e que ele não levaria nada daquilo que ele juntou, assim como nenhum de nós levaremos nada de material para o plano espiritual. Jesus em casa de Zaqueu. No item 4 diz o seguinte: tendo entrado em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e muito rico, que, tendo vontade de ver Jesus para conhecê-lo, não o conseguia por causa da multidão e pelo fato de ser de estatura muito baixa. Então correu adiante e subiu em uma árvore para vê-lo, pois Jesus deveria passar por lá. Chegando àquele lugar, Jesus dirigiu seu olhar para o alto e ali o viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque é preciso que eu fique hoje em tua casa. Zaqueu desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Vendo isso, todos murmuravam, dizendo: ele foi hospedar-se em casa de um homem de má vida. Então, por que Zaqueu era considerado um homem de má vida? Porque ele era publicano. E os publicanos, eles eram cobradores de impostos. Pessoas que muitas vezes tinham ali grandes lucros em negócios desonestos. Por isso que eles eram mal vistos na sociedade e por isso as pessoas reclamaram quando Jesus disse que se hospedaria na casa de Zaqueu. Entretanto, Zaqueu, pondo-se diante do Senhor, lhe diz: Senhor, eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se causei danos a alguém, seja no que for, eu lhe restituirei 4 vezes mais. Ao que Jesus lhe disse: esta casa recebeu hoje a salvação, porque este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Então, por que Zaqueu tinha tanta curiosidade em ver Jesus? Ele não tinha muitos recursos, ele não era rico. Então, por que será que ele tinha essa necessidade, que precisou subir numa árvore alta para que ele pudesse ver Jesus, para que Jesus pudesse ver ele? Então, Zaqueu, sabendo dos ensinamentos de Jesus, daquilo que Jesus já pregava, talvez ele tenha ficado ali incomodado por reconhecer o mau uso que ele fazia, né, da sua vida e da sua riqueza. E aí ele resolveu dar a ambas um novo sentido. Então a consciência de Zaqueu, de alguma forma, já o acusava do uso inadequado, né, que ele fazia dos seus bens. E aí ela alertou ele de que aquela riqueza não poderia ser utilizada apenas para a satisfação dos seus próprios interesses. E ele já queria evoluir, ele já queria utilizar os seus bens, a sua vida, né, de uma forma mais construtiva. Zaqueu queria dar um rumo mais positivo para a sua vida e para a sua riqueza. E Jesus percebeu que Zaqueu estava pronto para a reforma íntima. Percebeu que ele já apresentava a condição espiritual, a consciência para algo mais nobre e não apenas para o mundo, não apenas para Mamon, né? Por isso que Jesus, de forma espontânea, se colocou ali à disposição para estar na casa de Zaqueu, facilitando assim a renovação dele. E assim como Jesus fez com Zaqueu, ele também faz com a gente, né? E como é que ele facilita essa renovação para nós? Através do Evangelho, através dos seus ensinamentos, através da sua mensagem que depois de tantos e tantos anos continua inalterável. Então só cabe a mim, só cabe a nós agirmos como Zaqueu. Utilidade providencial da riqueza e provas da riqueza e da miséria.
Sabe aquela passagem que eu li anteriormente que diz que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus? Então, algumas pessoas, diante dessas palavras de Jesus, entendem que a riqueza, na realidade, nos leva à perdição. Que qualquer pessoa que é rica vai se perder, vai utilizar a riqueza de forma errada e vai sair da terra numa condição de pobreza espiritual. Então, há quem acredite que a riqueza já é um obstáculo para se chegar à salvação, à evolução. E aqui no Evangelho diz que isso não pode ser um raciocínio adequado, porque se fosse assim, se a riqueza, se ela já fosse necessariamente um obstáculo à salvação, Deus seria injusto. Porque Deus permitiria que seus filhos viessem numa condição na qual eles iriam com certeza fracassar, numa condição que eles iriam permitir que houvesse o predomínio do egoísmo e do orgulho sobre a caridade. Então nós estaríamos dizendo que Deus, desde o início, reservou o fracasso, reservou uma situação negativa para os seus filhos. E isso é completamente contrário à ideia que se faz de um Deus justo, de um Deus bom. A riqueza em si, ela não é boa e nem ruim. Depende do rumo que a pessoa vai dar a ela e também cabe à pessoa prestar contas de como ela está utilizando aquela riqueza, mas que a riqueza em si ela não é sinônimo de perdição. O Evangelho também diz que a riqueza é uma prova muito difícil, mais perigosa até do que a prova da miséria, por causa dos arrastamentos que ela nos leva, o orgulho, o egoísmo, a vaidade, o poder. Ela é o laço que mais fortemente liga o homem à terra, por isso que ela é considerada mais difícil que a prova da miséria. Aquele que é rico, ele vai criando falsas necessidades. E essas falsas necessidades, elas acabam fazendo com que ele busque cada vez mais saciar essa vontade dos seus interesses, somente dos seus interesses. Se ele não perceber, ele vai acabar cada vez mais se distanciando do próximo. A caridade, o progresso, a ciência, que são ali os meios dele poder aplicar bem a sua riqueza, ficam esquecidos. E ele muitas vezes perde a experiência reencarnatória porque se dedicou apenas a si mesmo e na satisfação dos seus interesses egoístas. Porque, na verdade, nós não precisamos de muito para viver, Nós precisamos apenas do necessário para termos ali condições de suprir as nossas necessidades, certo? Mas nós podemos falhar tanto em uma quanto em outra. Alguns acreditam até que a prova da miséria, as pessoas não têm muito como errar, Não tem como se perder, considerando que elas já estão ali numa condição de limitações materiais. Mas é aí que a gente se engana, porque quando eu me encontro numa condição de miséria, eu preciso ter humildade, ter resignação, não me revoltar contra Deus, não buscar um caminho errado para tentar subir na vida, ter consciência de que o trabalho é necessário. Então, se eu tenho a oportunidade, ali de desenvolver várias virtudes e potencialidades, mas ao mesmo tempo eu posso cair e me perder no caminho do erro. Então, se não forem bem trabalhadas, ambas as provas nos levam ao fracasso. Então, jovens, esse foi o nosso estudo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Que Jesus, nossos amigos espirituais e Luiz Sérgio estejam sempre com vocês. E até a próxima!